Hello, everyone! Welcome! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um exercício de repetição. Repetition Exercises. Hoje, nós vamos fazer exercícios com os superlativos em inglês. O que é o superlativo? É aquele que, quando a gente, na hora de fazer a comparação de uma coisa com outra, a gente tem o que é melhor de todos, né? O maior de todos, o menor de todos. Isso é o superlativo, né? Se você voltar um pouquinho mais no canal, você vai ver os exercícios com os comparativos. E também tem outros exercícios de repetição que você pode aprender aqui, olhar, para você poder praticar as estruturas do inglês. Tem com preposições, tem com verbo to be, tem várias outras coisas. Então, é só você dar uma olhadinha aí e você vai encontrar. Vou dividir a tela aqui com vocês. Se você ainda não é inscrito ou inscrita aqui no canal, se inscreva, olha aqui o dedinho, subscribe. Por quê? Porque assim você vai receber as notificações, principalmente se você colocar ali o sininho, né? Para você receber notificações quando chegar um vídeo novo aqui no canal, que aí eu tenho sempre colocado exercícios de repetição, e também tem uma outra parte do meu canal, que são vídeos para quem é house cleaner aqui nos Estados Unidos. Então, se você conhece alguém que quer ser house cleaner, trabalhar com limpeza, ou se já é e precisa ir aumentar os seus clientes, saber lidar melhor com os clientes, indica também o canal, que eu sei que isso pode ajudar essas pessoas. E os vídeos de house cleaning, claro, que tem o inglês envolvido neles também, porque o meu maior objetivo é fazer vocês usarem o inglês no dia a dia. Não só aprender inglês, estudar inglês, mas usar o inglês como um meio para chegar onde você quer chegar. Aprender inglês, eu preciso aprender inglês para falar com os meus clientes. Eu preciso aprender inglês para passar numa entrevista de emprego, ter um emprego melhor, que é o objetivo. A gente usar o inglês como um meio. E para isso, a gente precisa falar, não só estudar, não só escrever, não só ler, a gente precisa falar. E por isso que esses exercícios de repetição vêm numa boa hora, porque eles fazem você abrir a boca e realmente pronunciar as palavras, repetir de forma que passa um tempo, você já vai estar falando naturalmente, sem ter medo de abrir a boca e falar, porque você já fez ali a simulação, já praticou. Muitas vezes as pessoas só estudam de boca fechada e aí não praticam, não testam o inglês e aí nunca sabem se estão falando certo ou errado. Quando chega uma situação de verdade, elas fogem, têm medo. E é isso que a gente tem que trabalhar, para não ter medo, por isso que a gente precisa praticar. A gente só tem medo do que a gente não conhece, certo? Então, bora lá. Nós vamos hoje ver os superlativos em inglês. Os superlativos é aquele que a gente forma, tem duas formações. Quem assistiu o vídeo do comparativo sabe também. As regras são bem parecidas. O superlativo em inglês, a gente pode pegar um adjetivo e colocar o est no final, ou então o the most na frente, se o adjetivo for um adjetivo grande. Como assim? Não entendi? Então, bora lá que eu vou explicar. Os adjetivos superlativos indicam que algo está acima ou abaixo de todos os outros itens comparados. Ou seja, são utilizados para descrever uma pessoa, um objeto, um lugar ou um acontecimento que se encontra no extremo superior ou no extremo inferior de uma qualidade. Seria o mais de todos. A casa mais bonita, o carro mais caro, né? Ou o lugar menos interessante de todos. Então, esse é o superlativo. Como nós formamos ele? Nós colocamos o est no final dos adjetivos, que são pequenos, que têm uma sílaba só. Se você ainda não assistiu a parte dos comparativos, lá no comparativo eu explico certinho, mais detalhado. Aqui eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque o comparativo e o superlativo têm as regras muito parecidas, tá? Quando tem uma sílaba só, você coloca est, e se ele já terminar em e, você coloca só st, né? E o artigo the antes, para mostrar que é o ou a mais daquele assunto, né? Então, por isso que a gente fala, por exemplo, uma coisa que é small, a outra coisa é the smallest, é o menor. Low, the lowest.
Large, the largest. Nice, the nicest. É o menor, a maior, e assim vai. Nos adjetivos que são maiores, aí a gente coloca o the most, ou então o the least, se for o pior de todos, antes do adjetivo, né? The most seria o mais e o the least, o menos, né? Por exemplo, Jack is the most serious guy. Ele é o cara mais sério. É o cara mais sério. Confia nele que ele é o cara mais sério que tem no mundo. Essa é a ideia. Do you think math is the most important subject? Você acha que matemática é a matéria mais importante de todas? Fica assim, entre parênteses. Seattle is the least beautiful city in the U.S. Aí diria que é a menos bonita. Não seria mais feia? Sim, mas é a cidade menos bonita. Que fica estranho? Fica, mas a gente em inglês pode fazer essa formação aí usando the least. Como, por exemplo, eu podia falar, não, math, é matemática. It's the least important subject. É a matéria menos importante, pá. Usa uma calculadora. E aí vai. Alguns adjetivos de duas sílabas podem se formar de uma ou de outra forma. Então, se ele tem duas sílabas e as sílabas em inglês, elas não são separadas da mesma forma que em português, tá? As sílabas em inglês são separadas mais pelo som que elas pronunciam na hora da gente falar. Então, não é que tem uma consoante, uma vogal e forma uma sílaba. Não, não, não. Em inglês é bem diferente. Então, a regra mais fácil de se pensar é assim. É pequenininho? Então, faz uma formação. É um pouquinho maior? Você pode formar de um jeito ou do outro. Agora, se for maior, aí você só forma de outro jeito. Quiet. Você pode falar the quietest ou então the most quiet. Simple. Você pode falar the simplest ou então the most simple. E aí você escolhe a forma que você acha mais comum de falar. Geralmente, quando você pratica bastante, você lê, você ouve materiais, né, vídeos, filmes, músicas, você acaba vendo o que você acha, se sente mais confortável em usar, tá? Agora, alguns adjetivos, assim como lá no comparativo, eles têm uma forma irregular, que é, por exemplo, good, que fica the best, né? The best a gente usa muito, né? Que é o melhor. Essa professora é the best. Bad, que fica the worst, que é o pior. Então, fala, esse restaurante é o pior da cidade. The worst restaurant in town. Ou far, que é longe, que fica the farthest, ou então the furthest. Pode usar tanto um quanto o outro. Now, let's work. Certo? Agora é a hora de trabalhar. Então, a hora que eu vou fazer os exercícios e aí você pratica. Se você não conseguir fazer logo de primeira, você volta depois. Repete quantas vezes você precisar para que você consiga repetir e ficar fácil de você pronunciar, fazer no tempo certo e ficar mais natural, para sentir essas palavras, essas construções ficarem mais naturais para você, que você consiga não somente entender a regra, mas usar meio sem pensar. Quando você repete bastante, quando você pratica, você vai usando sem precisar ficar pensando muito se é um ou se é o outro, sai sem querer. Como é que isso acontece? Se você praticar bastante, acontece. Bora lá. Example. Big. Então, você forma a frase. My house is the biggest house on the block. Minha casa é a maior casa no quarteirão. My house is the biggest house on the block. Isso que eu usou big. Agora um outro. Clean. My house is the cleanest house on the block. Certo? Se eu tivesse usado, por exemplo,
uma coisa maior, como, por exemplo, beautiful. Como que seria? Seria, my house is the most beautiful, e não the beautifulest, porque essa palavra não existe, né? The most beautiful house on the block. Eu acho que eu já dei uma resposta de um próximo aqui, hein? Vamos lá, let's do some work. Are you ready? I know you're ready. My house is the biggest house on the block. Small. My house is the smallest house on the block. Nice. My house is the nicest house on the block. Beautiful. My house is the most beautiful house on the block. Expensive. My house is the most expensive house on the block. Good. My house is the best house on the block. Far. My house is the farthest, or my house is the furthest house on the block. Comfortable. My house is the most comfortable house on the block. Ok, agora para um segundinho só para falar para vocês do inglês sem estresse. O inglês sem estresse é um curso de inglês que eu tenho, que já está indo aí para mais, já tiveram mais de 5 turmas. E aí, esse curso ajuda você a falar inglês, se comunicar em inglês logo, com rapidez e sem medo, porque geralmente as pessoas estudam inglês muito tempo, mas não falam. Então, esse curso ele é focado para você, em pouco tempo, em 6 meses, já ter a base de estruturas para você entender do que se trata a língua, entender e usar. Você começa a usar desde o começo. Isso que é importante. Se você aprender, estudar muito e não usar, você não vai aprender do jeito certo. Vai só ficar estudando, mas na hora de usar, você não vai usar. Esse tipo de exercício de repetição é um dos exercícios que eu tenho lá dentro do curso e eu trouxe para todo mundo poder praticar lá no curso, lógico que tem mais, baseado em todos os temas que nós temos, mas é uma forma também que eu trouxe para vocês de praticarem, começar a simular, começar a perder o medo do inglês, mas lá tem muito mais coisa, tá? Se você estiver interessado, tem aqui embaixo na descrição desse vídeo, tem o link da lista de espera, e assim, quando eu for abrir inscrições para uma próxima turma, você já vai ser avisado, certo? Bora lá! Another one, another exercise. Esse aqui faz assim. Your car is fast, but mine is in the city. Então, seu carro é rápido, mas o meu é o mais rápido na cidade. Mas como eu falo isso, eu uso fastest ou eu uso the most fast, né? Então, você vai escolher entre esses dois. E a resposta certa é your car is fast, but mine is the fastest in the city. Certo? Então, vai ter as opções para você ver qual que é o certo para você. Let's do this. Your car is fast, but mine is the fastest in the city. Your car is good, but mine is Your car is good, but mine is the best in this city. Your car is dark, but mine is Your car is dark, but mine is the darkest in the city.
Your car is modern, but mine is the... Your car is modern, but mine is the most modern in this city. Excellent job! Don't forget to like this video. Isso mesmo, você fez um excelente trabalho. Só pelo fato de você vir aqui, sentar, procurar entender como que se forma a estrutura e fazer os exercícios, ter a coragem de abrir a boca, pronunciar as palavras, praticar, se desafiar em fazer os exercícios no tempo certo, já é um excellent job, porque assim você já está praticando, você já está usando o inglês. Quanto mais você fizer isso, mais fácil vai ficar de entrar na sua cabeça. Não adianta você só estudar escrito, só ler a legenda e tudo mais. Você precisa usar, certo? Se esse vídeo foi útil para você, coloca um like aí para mim e repassa esse vídeo para outras pessoas que você sabe que estão aprendendo inglês, que estão precisando desenvolver para conseguir aquele emprego, para conseguir se comunicar numa viagem. Tem muitas pessoas que estão aí planejando vir morar nos Estados Unidos, então são também formas de você já começar a usar. Não adianta aqui as pessoas nos Estados Unidos, as pessoas não andam com legenda, você vai precisar saber se comunicar, e isso não é para te assustar, é só para dizer que é a realidade, e é que se você aprender e usar ao mesmo tempo, mesmo um pouquinho que você saiba, já vai ser um grande passo do que você vir e ser mudo, surdo e analfabeto nesse país. Então, ajuda muito para você conseguir aí já começar com o pé direito, certo? Thank you very much for watching, and I see you in the next video.